Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está no ar o Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e, enfim, estou novamente acompanhado dos meus companheiros de mesa, Pietro. Hoje tem. Peu Lamarão. Não tem verdadeira vontade escrita no livro da lei. E senhor Feliciano. Ajuda-me, ó guerreiro senhor de Tebas, em teu desvelar diante das crianças dos homens. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Após um longo e tenebroso inverno, voltamos a esta mesa de gravação. Despedimos então, antes de começarmos o programa, breves desculpas pelo sumiço, vários problemas aí, as energias ódicas de um certo fã nosso pode ter nos atrapalhado nesse momento, mas estamos retornando aqui as nossas gravações, esperamos que não voltemos a ter tanto intervalos tão longos quanto os últimos que tivemos, mas às vezes acontece, a vida tem dessas coisas, tem trabalho, tem faculdade, tem, enfim, doenças na família e às vezes fica difícil, mas a gente supera e volta a gravar. Hoje começaremos um programa especial para fechar o ano, então nós teremos agora os próximos 3 programas, na verdade, os 3 últimos programas de 2016 serão 3 partes de um único programa, na verdade, onde nós, enfim, realizaremos o propósito máximo deste podcast, que é ser, de fato, um foco de pestilência. Para quem nunca reparou, para quem não conhece muito bem esse termo, ou não sabe a origem disso aqui, foco de pestilência é uma expressão específica da tradução brasileira, de uma tradução brasileira, do livro da lei, em que diz que aqueles que discutem o conteúdo do livro da lei devem ser evitados como focos de pestilência. Então, ao longo desse ano de podcast, a gente gravou sobre vários assuntos, sobre magia, especialmente sobre cerimonial mágico. Tivemos recentemente um programa sobre astrologia, falamos sobre tarô, falamos sobre umbanda, mas nós nunca falamos sobre Telema em si. E não que a gente vai falar sobre Telema em si hoje, mas nós falaremos hoje sobre o texto fundamental do que concebido por Aleister Crowley no início do século XX como Telema. E esse texto fundamental é o Liber al Vel Legis, ou Liber al ou da Lei. Quem quer falar um pouquinho, antes da gente começar a chutar o pau da barraca, quem quer falar um pouquinho sobre o liberal aí? Por que o liberal é importante para os telemitas? Isso é uma pergunta relevante. É importante porque é o primeiro livro sagrado revelado. Sim. É o primeiro livro sagrado revelado. O que isso significa? Pra quem nunca... Imagina assim, que boa parte da nossa audiência não é de telemita. Aqui nós temos 4 telemitas nessa mesa, tá? Mas muitas pessoas não fazem ideia do que é um telemita. A gente não vai ficar também explicando o que é telemita em longo espectro, mas a gente precisa dar uma posicionada, pra quem é leigo total no assunto, de qual a relevância de a gente passar 3 programas, a gente nunca teve um programa triplo, 3 programas discutindo cada capítulo do livro da lei. Então o livro da lei é um livro fundamental para os telemitas. Telema é um sistema, uma filosofia, uma força, uma lei
né? Cada um vai dar aí, a gente pode depois desenvolver isso de forma mais extensa, mas que seja lá o que for, extremamente influente na magia do século XX e XXI. Então, o que é o Livro da Lei? Então, em curtíssimas palavras, o Livro da Lei foi um livro recebido por Aleister Crowley em 1904, como consequência de um trabalho de magia que ele fez. Ele fez um trabalho de magia, o trabalho de magia deu resultado. Ele ouve as vozes, uma voz ditando para ele um livro, ele escreve o livro tem 3 capítulos. E o conteúdo do livro é doutrinário, falando a verdade sobre várias coisas. E aí as pessoas que olham pro livro e falam, isso é legal, são as pessoas que se autodenominam telemitas. Mas o trabalho, você diz, a trajetória até então que o Crowley teve na vida dele, ou o trabalho que ele fez pra impressionar a esposa dele? O trabalho mágico foi o trabalho que ele fez pontualmente aqui, lá no Cairo e tal, né? Mas aí já vai muito detalhe da história. Tudo dá início no Big Bang, a poeira estelar se acumula. Ele faz um trabalho mágico no Cairo. Ele faz uma magia dentro do hotel, de acordo com especificações lá, que aí foda-se, não cabe, não vem ao caso. E aí o resultado disso é o Livro da Lei. Mas vale ressaltar também que quando ele recebeu o Livro da Lei, ele mesmo não reconhece o texto como um texto tão importante assim. Ele engaveta o texto e anos depois ele né, já mais maduro, percebe que aquilo ali foi algo genuíno que aconteceu com ele, e aí a coisa tomou outro rumo. Ok, mas o que eu queria, assim, mais ou menos era isso que o Peu trouxe, um pano geral sobre o Liberal. O Liberal é um texto inspirado, um texto santo, por alguns dito como santo, que foi recebido pelo Crowley numa situação X qualquer, e que, devido ao seu conteúdo, ele é doutrinário, e essa palavra é muito importante. Ele se torna um livro doutrinário que funda uma nova forma de se trabalhar o esoterismo e a magia no século XX. Eu diria mais, ele inaugura uma nova forma de ver o mundo, de ver a realidade. Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Seja lá o que for o Livro da Lei ele é um livro que ele é advertido em seu conteúdo a não ser debatido. E como eu falei logo agora há pouco, alguns minutos atrás, é dito que aqueles que discutem o seu conteúdo devem ser evitados como foco de pestilência. E o que nós vamos fazer hoje aqui nesse programa é justamente isso. Nós vamos discutir o Livro da Lei em seus 3 capítulos. O Livro da Lei é composto por 3 capítulos. Cada capítulo possui uma característica, uma identidade específica. Isso vai ser percebido ao longo do debate. E por que isso seria proibido? Por que o Crowley, ou enfim, o livro em si traz essa advertência de que aqueles que discutem o seu conteúdo devem ser proibidos? Isso também já é em si alvo de debate. Vai falar, Peu? É porque esse comentário é tardio, né? É tardio, ele é posterior. Essa frase, ela é um comentário tardio. Ele escreveu 2 comentários antes de escrever esse comentário. Supostamente ele estava em estado alterado de consciência quando escreveu esse comentário. E que ele esteja ou não, que ele estivesse ou não estivesse em estado alterado de consciência, a gente sabe historicamente que havia uma pessoa fazendo interpretações do Livro da Lei que ele não curtia naquela época, e aí misteriosamente os deuses apareceram para proibir essa pessoa de fazer interpretações. A única pessoa autorizada seria ele, né? Mais pra frente na vida ele faz uma outra alegação diferente, dizendo que a ayahuasca era o SAG dele, e sendo o SAG dele, a única pessoa que teria acesso exclusivo ao SAG dele era ele, e portanto só ele. Por lógica seria ele a única pessoa capaz de interpretar o Livro da Lei. Nós não estamos cagando pra isso, né? Então, a gente não tá se preocupando ainda que a própria literatura do Livro da Lei diga que ele vai comentar pela sabedoria o texto, tá? Isso está escrito aqui no primeiro capítulo, né? Explicitamente mais de um verso. Certo. Ainda assim. Uma tradução que eu nem acho que ela é tão correta, mas ela é, assim, acessível e não foge muito do espírito da coisa. Uma das traduções desse comentário, essa que eu vou ler agora. O estudo deste livro é proibido. É prudente destruir esta cópia após a primeira leitura. Aquele que se interessar o faz por sua própria conta e risco. Estes são terrivelmente medonhos. Aqueles que discutem o conteúdo deverão ser evitados por todos como focos de pestilência. Todas as questões da lei devem ser decididas apenas com apoio em meus escritos, cada qual por si,
Não há lei, além de faze o que tu queres. Amor é a lei, amor sob vontade, o sacerdócio dos príncipes, anquiaf na consul. Essa é a advertência maravilhosa que a gente não vai discutir essa advertência. Essa advertência a gente vai atropelar. Foda-se. Concordamos que é inútil. A gente vai... Não é inútil. Eu não digo que ela é inútil. Só digo que a gente não vai que ela discutir. seja ou não seja útil é uma questão que não me interessa. Né? Eu faço o que eu quiser. Né? A gente vai passar por cima, a gente vai... Nessa tradução que eu trouxe aqui, ela tá erroneamente colocada no início do livro, normalmente ela vem no final do livro. Mas é engraçado, né? Que você lê o livro e no final depois dizer, olha só, tudo é proibido, taca fogo nessa porra depois de ler. Até hoje não sei de ninguém que tenha atacado fogo, espero que ninguém tenha feito isso ainda. Há relatos que isso aconteceu fisicamente, né? Tem gente que... Com um certo frater famoso. Não vamos entrar no nome do frater. Não vamos entrar nesse mérito. A gente não sabe quem foi, né? Tem gente que taca fogo nas coisas. O Toninho do Diabo, por exemplo, é um. Mas vamos lá. Então, a ideia desses programas aqui sobre o livro da lei, de debater o livro da lei, bom, não tem como a gente debater verso a verso, nem também debater esparsamente qualquer coisa, assim, sem ficar falando aleatoriamente. Então a gente escolheu da seguinte forma. Cada um vai escolher um verso, um versículo do livro da lei, ler e jogar pra mesa a sua interpretação, ou propor uma interpretação, ou questionar, enfim. Aí a gente vai ver o que acontece aqui e a gente vai ficar fazendo isso em roda aqui. Então eu, como sou o host desse programa, eu vou começar com o primeiro versículo que me deu vontade de debater, de trazer à mesa, que é o 3. Every man and every woman is a star. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Este é o versículo 3 do primeiro capítulo do livro da lei. Esse é talvez, fora o faz o que tu queres, a ser toda a lei, amor é lei sob vontade, talvez seja a parte mais citada, mais colocada nos fóruns e afins do livro da lei. É essa parte aí do todo homem e toda mulher é uma estrela. É um versículo bastante óbvio, assim, eu acho que não traz muito mistério, exceto um que eu vou citar, mas eu primeiro vou querer que vocês falem um pouco sobre isso. Pra mim, esse versículo fala basicamente de que, quase literalmente o que ele diz, né? Que todo homem, toda mulher, ou seja, todo ser humano é um indivíduo independente com o seu próprio brilho. Vamos começar numa análise bastante rápida, assim, rasteira. Quem quer dar um complemento? Eu só queria falar uma coisa breve, que é o seguinte, a importância desse versículo tá logo no início do livro. Porque muita gente... eu quero saber como é que é Telema, não conheço ninguém, vi na internet, vi na televisão, vou ver qual que é. E aí pega direto o livro da lei, porque pensa assim, se eu quero saber de uma religião, entre aspas, a primeira coisa que eu vou pegar é o livro santo e vou ver qual que é e tirar minhas próprias conclusões. E aí você logo de cara enxerga esse verso, que é um verso que fala basicamente de igualdade, da potência de cada ser humano, e acho que é muito significativo porque já acolhe uma porrada de gente que fica receosa de, mas isso aí é uma religião masculina ou feminina, ou que impõe algum tipo de dever sobre um e não sobre o outro, como tem muitos casos no cristianismo. E aí de cara já quebra todo esse parâmetro e fala assim, olha, isso aqui daqui pra frente é sobre igualdade. Então não tem alguma parte do ser ou algum tipo de ser que seja subserviente ao outro. Eu acho também importante ressaltar que, fazendo essa metáfora com as estrelas, a gente pega também o paralelo da órbita, né? Então cada um tem o seu próprio caminho. É singular. É uma coisa tão viva, tão forte, tão potente como uma estrela, que é a fábrica dos próprios átomos, da própria realidade que vai sendo construída. Que fala da órbita e fala que é o seu caminho, que você constrói à medida que coloca mais um pavimentozinho e dá um passo. Quando o Crowley vai desenvolver o conceito de verdadeira vontade dele, né, ele usa essa metáfora para fazer uma afirmação tácita de que todas as pessoas realizando a sua verdadeira vontade são como estrelas, né? Cada uma com a sua órbita e nenhuma interfere com a outra, né? Infelizmente para ele, a gente sabe hoje que as estrelas se chocam sim. É claro que acontece só de vez em quando, mas isso é um fato, então na verdadeira vontade não vai te garantir que você não vai estar em choque com ninguém, desculpa. Eu ia citar justamente isso, que hoje em dia a astrofísica tem provas de que astros se chocam, mas ao mesmo tempo é interessante porque mesmo quando os astros se chocam, depois de milênios, eles se chocam para transformar uma coisa única e inovadora.
Então não é simplesmente uma interferência em um conflito. Isso vira um macete Deixa eu do retornar caralho aqui. pra você preservar a porra da verdadeira vontade e a ausência de conflito, né? Não, assim, ninguém tá falando. Peraí, olha só, desculpa. Quando eu falei da órbita, eu também não tenho esse ideário romântico de que as órbitas não se cruzam, de que não tinha. Ele foi o caô que ele queria meter na galera. Ah, tá. Mas tem uma outra leitura legal disso aí, ou talvez, na verdade, não legal, caída, que faz jogo com o verso anterior, né? Que diz, né? O desvelar da companhia do céu. Sim. Então, assim, se os homens e as mulheres são as estrelas, cada um membro da companhia do céu, né? As estrelas são muito afastadas umas das outras. As estrelas, elas são muito sozinhas. Então, essa é uma imagem de individualidade, mas uma imagem de individualidade meio, assim, não cruel, mas poderosíssima, né? Você não é misturado com ninguém, né? Você é altamente singular, né? Uma vastidão do espaço vazio, né? Eu acho que essa ideia, ela linka mais com o final do capítulo, quando ela começa a falar sobre as marcas do espaço. Chega um momento que ela começa a falar, não se confunda com as marcas do espaço, né? Porque o espaço é uma vastidão vazia demarcada pela raridade da matéria, né? Então, as estrelas são uma coisa rara no universo, né? O espaço vazio é que predomina. É só fazer um corte aqui. Eu vou voltar para falar mais uma coisa sobre esse versículo, mas a gente falou ela. É bom dar uma esclarecida para quem não conhece. O livro da lei, cada capítulo, ele é ditado por uma entidade, vamos dizer assim. O primeiro capítulo, ele é ditado por Nuit. Não vou entrar aqui na descrição do que é Nuit, o que deixa de ser Nuit, acho que não interessa nesse momento. Mas Nuit em si é uma entidade feminina que vai se descrevendo ao longo do capítulo e vai apresentando alguns conceitos que são importantes. A gente vai falar sobre esses conceitos em algum momento, com certeza. Uma coisa que eu queria falar sobre esse versículo, batendo muito assim com o que o senhor Feliciano falou, é que ele não fala alguns homens e mulheres são estrelas. Ele fala todo homem e toda mulher é uma estrela. Quando ele diz every man and every woman, né? Quando ele fala todo homem e toda mulher, ele tá falando geral num braço só. Tipo aquele gif que aparece no Facebook aí de vez em quando, assim, Jesus disse pra amar todo mundo, não é pra escolher. É mais ou menos isso aí. É todo mundo. É todo mundo, é geral. Não é pra você escolher, estes são os reis e aqueles ali são os escravos, estão afastados da verdade, impuros e... Começou. Já começou a treta. É aí que vamos começar na treta. Não, calma. Não é pra escolher, é todo mundo. Quem ele vai separar mais na frente, que eu separei pra gente ler também, ele em outro momento, ele dá uma separada. Ué. Mas todos são estrelas. Então, todos são estrelas, mas tem umas estrelas que são legais, umas estrelas que são... Mas vós sois meus escolhidos. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá no versículo mais pra frente. Mas eu queria frisar isso aqui no início do livro, que eu acho muito importante. Ele diz que todos são estrelas. Todos possuem brilho. Ele, inclusive, no comentário que ele escreve, eu até sublinhei aqui um pedacinho, num dos comentários que o Crowley escreveu, ele usa a seguinte frase: cada ser humano é um elemento do cosmo, autodeterminado e supremo, coigual com todos os outros deuses. Eu acho isso muito importante a se manter em mente quando se debate o livro da lei ou se reflete sobre algumas passagens do livro da lei. Bom, essa passagem é simples, não é muito polêmica, todo mundo concorda com ela, a gente vai embora e tal. Então vou passar a palavra pro senhor Feliciano, que tá à minha esquerda aqui. Pra sua escolha, seu próximo versículo. Deixa eu pegar em inglês aqui pra... mas ele é muito besta. Snob. Não, pra ser coerente, né? De repente, essa palavra aqui tem vários significados. Eu tô zoando, mas o inglês nos é sagrado e também tá na literatura sagrada. Vamos lá. De tradução é comigo mesmo. Versículo 10. Let my servants be few and secret. They shall rule the many and the known. Let my servants be few, secret. They shall rule the many and the known. Dentro do comentário, se fala que, na verdade, ele não está se referindo aos telemitas ou às pessoas do mundo. Ele está falando que, especificamente, um grupo de pessoas serão os poucos sacerdotes que regerão os muitos e conhecidos, e essas pessoas serão secretas. Mas, ainda assim, me dói, assim, essa coisa de que
tem um governo, tem quem manda e quem obedece, e não é focado na individualidade, no poder de cada um e no poder decisório de cada um. Mas essa noção de governo, ela não tá escrito aqui, né? Isso é a leitura do Crowley, né? Porque o que tá escrito aqui é mais servants. Shall rule. Não, mas essa, eu acho que essa é mais uma leitura sua, né? Não, mas esse rule aí, né? Esse rule é reger, né? Eles regerão os muitos conhecidos. A leitura convencional que se faz desse versículo é que é aquilo que a gente falou, foi muito bom ter vindo logo. Esse é o versículo 10, ele é bem depois do 3, mas ele complementa o que a gente discutiu no anterior, né? Quer dizer, a gente fala assim, que você me zoou agora, né, Peu? Todo homem, toda mulher é estrela, mas tem os meus poucos, né? Tem os meus servidores, são poucos e secretos, eles regerão os muitos e conhecidos. Então ele diz assim, então da galera que é estrela, tem a galera mais joinha que vai governar a multidão, entendeu? Que são o governo oculto. O governo oculto do mundo. Essa é a leitura que muita gente faz. Eu discordo dessa leitura. De certa forma. Discordo de certa forma dessa leitura. O que ele quer dizer, o que eu acho, o que eu entendo dessa leitura, não o que ele quis dizer, né? Foda-se o que ele quis dizer. O que eu entendo dessa leitura. Eu caguei porque o Crowley quis dizer com essa porra. O que importa é que eu aplico na minha vida. Sai de Telemann e entra em qualquer campo da vida sobre qualquer história, sei lá, TI, sei lá, qualquer merda, tá? Todos os que fazem qualquer coisa na vida, existem aqueles que se envolvem mais com aquele assunto e aqueles que não se envolvem tanto com aquele assunto porque simplesmente não se interessam tanto naquilo ali. Estão a passeio, estão de bobeira ou não tem, por qualquer motivo, não estão tão envolvidos com algo. Quando eu entendo que ele diz que meus servidores sejam poucos secretos, eles regerão os muitos e conhecidos, eu entendo que são aqueles que por algum motivo se identificaram com a lei, com o livro, e tem por missão, e aí é uma questão dogmática que o livro traz, ou pelo menos pode ser entendida dessa forma, de que se existe uma lei e essa lei é para todos, que é o que ele diz, a lei é para todos, e eu quero discutir isso depois, mais pra frente também, essa expressão. Se alguns não sabem ou não se importam, aqueles que sabem e se importam devem estar preocupados com a promulgação ou a manifestação dessa lei. Então ele tá fazendo uma observação aqui, o livro tá fazendo uma observação de que provavelmente essa lei ou essa literatura que está sendo apresentada, ela não vai ser uma coisa que vai conquistar multidões. Não vai ser uma coisa que vai conquistar o mundo inteiro e vai reger, todo mundo vai virar telemita de repente. Entendeu? Não. Vão ser poucos. Mas que esses poucos trabalhem em prol dos muitos. Porque, teoricamente, essa lei que está sendo feita aqui é uma lei para toda a humanidade. É uma lei que busca transformar o mundo, né? Incendiar o mundo e trazer de volta, aquela porra toda que ele fala no início do livro, né? Então, os poucos que vão se carregar dessa lei, que o façam pelos outros. Mas então, o Gary... é uma leitura não de regência, a regerão os muitos conhecidos, mas trarão a lei ao mundo. Mas então, o servidor público, não deveria, não tem esse input, não é pra trabalhar pelos outros. Mas ele tá abdicando da individualidade dele, assim, entendeu? Do trabalho dele, do tempo dele em prol do todo. Não é que abdica da individualidade, o trabalho dele... É nesse sentido, O trabalho dele é pela promulgação da lei, ou pela transformação do mundo, ou pela sua transformação pessoal, enfim, foda-se o mundo, mas pela sua transformação pessoal que faz parte do mundo. Sim, mas qual é o problema dos... Assim... O problema é a palavra governar. O problema é o ruler. É porque... Você pode não curtir, né? Mas é assim que o mundo funciona. Não, e outra coisa, vai continuar assim pelo texto do próprio livro da lei. Que ele fala isso da pessoa e fala do mundo também. Num versículo mais à frente, que a gente vai chegar lá, com certeza. Uhum. Então, assim, eu não sei essa dor, sabe? Tem alguma coisa que tá faltando, que aí também ele fala de dor nesse mesmo capítulo. Também a gente vai chegar no versículo. Tem um buraco aí nessa tua... Tem uma outra coisa interessante. Você quer falar, Nossa, que eu acho que é de buraco, né? Mais um incômodo, né? Porque é um anarquista, né? Então tá faltando, né? Mas vai ser. Mas eu acho que o livro da lei, ele tem uma característica que não é uma questão de propósito do que é bom, não. É uma declaração do que é verdade. Uhum. Então você vê, qual o verso anterior? The carbs is in the who, not the who in the carbs.
verso anterior ele fala assim: o Cabis está no cu e não o cu no Cabis, né? Que é importante frisar que cu aqui escreve-se com K, H e U, né? Que são elementos da composição, da ideia egípcia da composição do ser humano, né? Então, você vê no verso seguinte ela diz: os meus servos serão secretos e os muitos são conhecidos. É análogo, porque o versículo anterior ele sugere o seguinte: que aquilo que é importante não está exposto. Eu ia falar exatamente, fazer esse outro comentário, sair do esquema político e pro esquema interior. Pois é, aquilo que é o mais importante não está exposto. Ao contrário de, né, porque, eu não sei que pessoa que pensava isso, né, porque a gente já pode estar tão descolado do tempo, que às vezes todo mundo pensava dessa maneira naquela época, e hoje a gente já está acostumado a pensar diferente. Possivelmente naquela época, na época em que a Nuit achou que era boa ideia falar isso, as pessoas achavam que o cara mais importante estava explanado no mundo. Quer dizer, vamos supor que eu sou uma pessoa santa, então eu emanaria luz, né, alguma porra dessa. Aí ela fala: não, aquilo que é fodão não tá exposto do lado de fora, tá escondido do lado de dentro. Aí ela imediatamente depois fala: os meus servos serão poucos e secretos. Tem um jogo aqui. O próprio Crowley comenta que uma interpretação desse versículo não fala nada sobre homens e mulheres. Fala sobre o próprio indivíduo, que aquilo que está mais... Exatamente isso que você está falando sobre o Cabis e o Cu e Cabis, né? O que é mais interno, a luz mais interna, a lux, ela que governa a manifestação externa. É aquilo que é mais íntimo e mais sagrado, nesse sentido de que é mais santo e mais interno, ele deve governar os aspectos externos do ser humano. Então, se a gente tirar essa frase de uma leitura extremamente superficial de que meus servidores, homens e mulheres, poucos e secretos, regerão a massa ignota, a gente tira isso daí e joga isso pra dentro da pessoa, ele tá falando que o seu sentimento, aquilo que é de mais íntimo em si e mais interno, ele governará as suas ações e a sua manifestação. Só pra corroborar com o que o Peu falou, e eu acho que para dar um link com o que o Flávio disse, o verso posterior, que é o 11º. These are fools that men adore. Both their gods and their men are fools. Que ele tá falando desses caras, desses servos, dessas pessoas, ele tá falando assim: esses são os tolos que os homens adoram. Seus deuses e seus homens são tolos. É exatamente isso. Quem persegue essa manifestação externa, material, fantasiosa, se engana, e aí, independente se você se declara telemita ou não, ou se você nunca ouviu falar da palavra telema, mas, né, se você tá alinhado com esse nosso discurso que a gente tá falando aqui, você é dos nossos. Eu entendo... Aí você retorna para a problemática da existência de pessoas especiais no meio de uma massa de imbecis, né? Sim, eu entendo a colocação que o Peu fez de que, assim, é uma leitura de como o mundo é. Independente de ser bom ou ruim, ou ideal ou não ideal, é como o mundo é hoje. E aí entra uma pestilência que vale pro livro inteiro. Esse uso de palavras, essa linguagem, ela é feita para uma pessoa desta época compreender o seu conceito, ou é uma mensagem pro Eon? Porque se é uma mensagem pro Eon, ela não necessariamente vai perdurar. Essa forma de governo e a forma de... Não necessariamente de governo, mas de organização micro, onde você tem que ter o chefe do projeto, o presidente do grupinho e etc. Essa organização pode mudar em 2000 anos. Então, esse uso de palavras ele foi feito para que aquela pessoa deste tempo seja compreendida, ou ela é uma mensagem que vai perdurar pelo Eon inteiro? Sim, mas não tem contradição aí, né? Na verdade. Eu acho que você não. Tá sugerindo uma você tá trabalho preso. Onde... Preso. Não. Pejorativo, né, querido? Desculpa, você tá preso na questão do governo. E você tá olhando pra massa de fora. Você tá saindo do indivíduo. Incrivelmente, Peu e Flávio estamos concordando em trazer o foco pro indivíduo, pra pessoa. E você tá querendo arrastar a gente pra massa, pro governo. Eu não tô nem entrando no mérito se tem gente especial ou se não tem, e se é problema ou não é problema. Mas entende que o sentido do que eu falei que você tá preso? Eu entendo nessa visão. E eu concordo. Eu só acho o seguinte, é um tipo de interpretação que eu tenho e que outras pessoas podem ter. A gente pode chegar ao consenso que o livro da lei fala inteiramente ou na maior parte sobre si, sobre o interno, e usa palavras para se referir à viagem espiritual, ao caminho espiritual e à evolução espiritual. Só que aí
em determinado momento, a gente tem que pegar certos trechos que a gente interpreta e falar assim, ó, isso aqui certamente, ele não tá falando de uma mulher. Ele tá falando da essência espiritual de dentro da mulher, você não pode dizer que é uma mulher existente no mundo. Olha só, na minha visão aqui, no It não é nenhuma entidade. Na minha visão é o princípio feminino que tudo acolhe, que tudo quer pra si, que tudo transforma e que tudo nela acontece. E é o que ela fala no livro e ela fala no final. Se você não jogar tudo pra mim, porque a minha felicidade é ver a sua felicidade, esse princípio todo mundo tem. Independente se você é homem ou mulher, né? Mas tem que responder a pergunta, né? A pergunta feita não foi essa. A pergunta feita é, se ao longo do livro, você não pode ter uma interpretação sociológica de aplicação do livro da lei na sociedade. Se ele é sempre falando de si e pra dentro. Você pode ter a interpretação de tudo. O Crowley jogou isso pra pedagogia, pro governo, pra religião. Você pode interpretar isso aqui com a lupa que quiser, mano. A treta que o senhor Feliciano tá mandando aqui, e eu concordo com a proposta que ele tá fazendo, é que este livro foi escrito em 1904. Tem aí 100 e poucos anos, 112 anos. À luz de um século e pouquinho, e se ele se propõe a ser um livro que seja válido por 2000 anos, se ele se propõe a ser algo de uma era, que a gente estima que dura mais ou menos isso aí, como é que essa linguagem se sustenta ou se manifesta? Isso não tem resposta, na minha opinião. Isso é absolutamente... Porque é como questionar a leitura de outros livros sagrados de 2.000, 5.000 anos atrás. Entendeu? O contexto histórico, político, social que existia quando esse livro foi escrito, obviamente é uma palavra muito forte, mas muito provavelmente influenciou a escolha de palavras que foi feita, se esse livro foi inspirado ou não, se ele foi escrito da forma como ele foi narrado ou não interessa, tá? O que importa é que, sim, jogando essas palavras soltas, sem nenhum suporte de leitura, a pessoa facilmente fará uma interpretação sociológica, mais material possível, porque as pessoas vivem no mundo material e se relacionam na sociedade e vão jogar aquilo para sua vivência mais material possível. Isso absolutamente não garante nada de que quando todos nós morrermos e todo mundo cagar para uma interpretação mais interna do livro, ele venha a ser corrompido e seja interpretado como uma forma de dominação dos escravos. Sei lá. Nada garante. Mas aí eu também não tô preocupado com isso. Eu vou te falar sinceramente que eu também não tô engajado no que se chamaria de interpretação interna, não. O livro tem que ser interpretável, ponto. Você recortar o universo dos sentidos pela metade, chamar um de interno e outro de externo, e dizer que o externo não vale, então esse livro é pobre. E se esse livro é supostamente o livro mais rico de todos, ele tem que abarcar todos os sentidos, inclusive o sentido externo. Então ele tem que dar conta disso. Ou não ele, porque ele é só um livro, ele não fala, é papel com tinta. A gente tem que dar conta disso. Então a maneira como eu daria conta disso é simplesmente retirando do livro aquilo que o livro não disse. Não tá dito aí que isso daí trata de governo civil. Uhum. Tá dito só que trata de governo. Que governo? Governo de quê? Governo de onde? Sobre o quê? Uhum. Né? Porque ela diz... Ela faz um jogo onde tem uma palavra aí que é importante, mas que ela não tem graça, que é os servos. Os meus servos serão poucos e conhecidos. Por que servos? Poucos e secretos. Né? Porque se a gente está falando de um futuro onde todo mundo se organiza em células de trabalho maravilhosas e tal, que servos? Quem são os servos? Por que são servos? Então a leitura tem que dialogar com isso daí. Que contexto é esse onde existem servos da deusa, que são poucos e secretos, que governam uma outra coisa que a gente não sabe o que é, porque não está dito o que é, o objeto não é mencionado. São muito conhecidos. Aí já dá para relaxar um pouco mais, sabe? Senão a gente entra numa maneira muito específica, né? De coisas como democracia. Beleza, maravilha. Então vamos pro próximo versículo. Pietro, o que você vai querer trazer pra mesa aí pra gente brigar? Então, não sei se isso vale, mas é um trecho do verso 15. Now ye shall know that the chosen priest and apostle of infinite space is the prince priest, the beast, and in his woman called the scarlet woman is all power given. They shall gather my children into their fold. They shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
Ele fala que agora sabereis que o sacerdote e apóstolo escolhido do espaço infinito é o sacerdote príncipe, a besta. Na mulher dele, chamada Mulher Escarlate, está entregue todo o poder. Eles reunirão minhas crianças na igreja deles. Eles trarão a glória das estrelas ao coração dos homens. A igreja dele? Igreja deles? A tradução que tem aqui... Aqui eu tenho cercado. É cercado. Into their fold. É. Into their fold. Tá aqui. Hoje não é nem cercado, é tipo o abraço. É. Criança na igreja deles, tá aqui. Não, mas tá errado. Deus me Mas livre. essa tradução aí tá bichada. Deixa pra lá. Ok, então não vou nem falar o tradutor, né? Into their Não, fold. não é. fala não. Não fala não, que melhor. Também nunca tinha visto essa tradução igreja. não. Até porque é uma forçação. Fold pra igreja é uma muita interpretação do trecho. Enfim. Tá bom, mas e aí, galera? Não, a treta era essa. A treta era o cercado? A treta era, era o não, a cercado? treta era a igreja. Não, a treta era a igreja e a Mulher Escarlate, todo o poder é dado, né? O sacerdote príncipe e a besta, a gente já sabe que faz uma alusão, A carta. né? Ao... É o contrário, né? É o contrário, né? A carta Olha surge depois, né? Então, É. a carta surge depois como Pois uma é. interpretação dele, muito em parte também desse versículo. Sim. Porque ele né, aí ele faz o paralelo com Babalon, mas em momento nenhum no livro é citado, é falada a palavra Babalon, né? A gente tava Não. conversando isso em off-topic agora, né? Que é antes da gravação, né? É A dito, palavra Babalon não tá no livro da lei, não né? tá, é dito a Mulher Escarlate e ela é fodona. A gente sabe que o Crowley, quando era criança, era chamado de besta pela mãe, né? A mãe dele chamava ele de besta e não era tipo, moleque, você é besta, né? Não é beast, É né? beast, fera. É a besta do apocalipse, né? É importante ressaltar que a família dele era de uma congregação cristã que acreditava na literalidade da Bíblia. Então, quando ela chama ele de besta, não é você é tipo aquela besta que tem na Bíblia, que é uma figura teórica. Não, é a besta mesmo. O próprio capiroto, príncipe das trevas. Pois é, Claro. o moleque foi, então você vê que o moleque foi criado aí, nessa treta, fundamentalista cristã. Aí, de repente, vem um extraterrestre lá da galáxia e diz pra ele que ele é justamente aquilo que a mãe dele chamava quando ele era criança, né? Freud explica essa porra, né? E aí, porra, a Mulher Escarlate, a mulher que monta na besta no Apocalipse, ela é descrita como uma mulher de cabelo vermelho. Depois ele mesmo? fala, né? Cabelo vermelho? Tem isso escrito lá? Eu não sei, eu não sou depois- muito versado em De Bíblia. repente eu fiquei na dúvida. Daqui a pouco a gente Alguém procura. vai Bob. corrigir alguém vai corrigir nos comentários, com certeza. Mas esse trecho é legal porque é onde o livro da lei declara pela primeira vez a particularidade da mulher. Né? Eu acho que acontece de novo logo em seguida, não é isso? Tem um... Não, são alguns versos, né? Que indicam... Ele é Não, sempre um sol, ela é sempre uma lua. Aí ele vai começar a falar de ele e ela. E ele é besta, ela a mulher escarlate. mas assim, é porque o lance do sol e da lua é bem mais suave. Mas mais pra frente ela fala de novo que a mulher, quem tem o poder é a mulher. Não, então, se você vai procurar, a mulher tá lá usando joias finas e... Não. Cadê? Onde tá esse? Você falou que é 15? Não sei onde é que tá isso que você tá falando agora não, Peu. Teria que não, procurar eu aqui com teria que calma procurar. agora pra poder chegar certinho lá. Mas esse Mas a bloco parte importante sobre a mulher escarlate, todo o poder é dado, eu acho importante, que eu acho que, de fato, acho que é a primeira parte no livro em que é falar sobre um papel feminino, né? Isso depois, na verdade, desse primeiro... peculiar, né? É. Que aí não é mais misturado, né? É. Aí ela é separada. Ele é o sacerdote, mas ela que é a fodona. Exatamente. A besta que cavalga a fera, né? Essa figura da mulher que cavalga a fera, da mulher que cavalga a besta, né? Que controla a besta, em certo sentido, é uma figura simbólica muito forte, que também exigiria um tempo muito extenso de debate aqui. Eu acho que também não cabe muito. Vale um programa. Não sei se vale um programa, mas eu acho que vale um debate longo essa questão da figura da besta cavalgada pela mulher escarlate. Teria que mergulhar no Apocalipse. aí, né? É uma figura, é uma imagem do Apocalipse, mas é interessante a inversão que é feita aqui no livro da lei, a proposta de inversão que é feita no livro da lei, em que se coloca a mulher escarlate como a guia da besta. E o que é essa besta? Que besta é essa, né? Que é o sacerdote príncipe. Isso Eu já falou, você não. tá se repetindo.
Não tô me repetindo, não. Tô fechando não, a pergunta. O apontamento que eu fiz não foi uma explicação da pergunta, né? É mais a referência de que a palavra não tá aí à toa, né? A gente sabe que o Crowley era chamado de besta pela mãe, né? Não apareceu do nada isso aí, assim, tipo, absolutamente do nada. Isso estava lá na cabeça do sujeito desde criança. Mas ele cria isso passa a se tornar uma figura forte dentro dessa cosmologia do livro da lei. A figura da besta. Que vai povoar o livro e, enfim, outras literaturas dali pra frente. Isso é o primeiro momento em que isso aparece e eu acho que é importante isso ser pontuado. A gente tava até discutindo se a figura da besta era uma figura que aparecia no livro da lei ou não, e acho que é o primeiro momento que ele aparece justamente esse aqui. Peu, manda a sua frase. Eu acho que é legal, não tanto para um longo debate, mas para logo esse par do 21-22, porque é a primeira vez que o nome de Hadith aparece. E no capítulo seguinte, no capítulo não, mas no versículo 22, que é o da sequência, ela volta a falar de um assunto que vai trazer a metáfora da estrela e do espaço de novo, que é o papo do espaço infinito e tal. With the God and the adorer, I am nothing. They do not see me. They are as upon the earth. I am heaven, and there is no other God than me, and my Lord Hadith. Now therefore I am known to ye by my name Nuit, and to him by a secret name, which I will give him when at last he knoweth me. Since I am infinite space, and the infinite stars thereof, do ye also thus. Bind nothing. Let there be no difference made among you, between any one thing and any other thing, for thereby there cometh hurt. Com o Deus e o adorador eu não sou nada. Eles não me veem. Estão como sobre a terra. Estou no céu e lá não existe outro Deus senão eu e meu Senhor Hadith. Eu sou o céu. Que é o inglês? Essa tradução aí também. Eu vou no português. Que é o português aceitável. Eu sou o céu. I am the heavens. Sim. Essa tradução aí tá bem cagada. Aí no 22, ela continua. Então, agora vos sou conhecida pelo meu nome Nuit, e a ele por um nome secreto que lhe darei... Tá, esse aqui... Ai, meu Deus. Eu falei que a tradução... Joga esse livro fora, toma aqui. Não. Então, gente, troquei a tradução aqui porque eu sou chato demais, eu não tava conseguindo. Fui na outra. Versículo 22. Agora, portanto, eu sou conhecida por vós, por meu nome Nuit, e dele por um nome secreto que eu lhe darei quando enfim me conhecer. Uma vez que eu sou o infinito espaço e as infinitas estrelas dali, também fazei vós desta forma. Nada amarreis. Que não haja diferença feita entre vós, entre uma coisa e qualquer outra coisa, porque daí vem sofrimento. E aí, a partir daí, ela cria um tema que ela vai tratar algumas vezes ao longo do capítulo, que é a maneira como ela define a felicidade, que é a ausência de diferenciação. Isso não é só um tema importante aqui nesse capítulo, como é um tema importante em toda a obra do Crowley, quanto definição de projeto mágico, de projeto de vida mística. Talvez seja a pedra fundamental. Não sei se ele trabalha isso em algum outro momento antes na vida dele, na obra dele, mas eu acho que esse versículo é que lança a pedra fundamental da dor da divisão, que não é que ele tá falando aqui agora ainda, né? Mas ele vai falar depois da dor da divisão. Ela. Mas fala aí, Peu. Quer falar mais alguma coisa sobre isso aí, ou a gente pode começar a bater papo? Podemos. Eu só queria só pontuar que aparece ali, então, no 21, o nome Hadith. Que acho que só vai aparecer de novo no capítulo 2, né? Que é o par de Nuit nessa, digamos que nessa mitologia. Não, ele fala também no início. Que ele fala que ela é... Sim, mas ela vai falar agora no próximo. Fala Hadith. Não, fala do noivo, né? Fala do... Não, mas ela não fala Hadith, que eu tô dizendo. Aparece aí o nome de Hadith pela primeira vez. Daqui dessa parte aqui, que eu gosto mais desse versículo 22, esse finalzinho aqui,
que eu já falei, vou falar um pouquinho novamente, que não haja nenhuma diferença feita entre vós, entre qualquer coisa e qualquer outra coisa, pois daí vem a dor. O Crowley vai trabalhar essa questão da divisão das coisas como a sua obra, eu considero que essa é a grande meta, o grande objetivo mágico que o Crowley traça para a vida. A ausência de divisão. E ele vai abordar isso no livro da lei em diversas outras passagens, tá? Ele vai buscar que a tarefa do mago é a unificação dos opostos, ou a conciliação dos opostos. Isso aparece em textos mais antigos, de outras formas, mas ele vai trazer isso de certa forma um pouco psicologizado ali no século XX, como uma releitura também de tradições orientais, onde que tem um pouco de taoísmo aí também, da necessidade de não caminhar, de buscar a unicidade, a união entre opostos, a conjunção de opostos. Porque a divisão é quando você percebe-se separado do mundo, ou fora do mundo, ou o mundo fora de si, enfim, coisas distintas. É daí que vem a dor, é daí que vem a divisão, inclusive a percepção da ausência da vontade, né? Quando a sua vontade se divide, né? Ele vai trabalhar isso em algum momento pra frente, acho que eu marquei aqui pra ler daqui a pouco. Quando a sua vontade se divide entre duas vontades, você já não sabe mais qual vontade trabalhar, pra onde seguir, pra onde guiar. Você torna-se perdido. Fala aí, Pedro. Então, o que eu gosto mais do verso 21 é que não tem Alá, não tem Jesus, não tem Buda, não tem porra nenhuma. Só tem Hadith e Nuit. Ponto. Não tem outro Deus. Isso é a opinião dela, né? Essa é a opinião da Adoro. Foi por isso mesmo que eu falei, né? Eu jogo a isca e eles morrem. Essa é a opinião dela, né? Ele fala, não há ali nenhum outro Deus que não me. Claro que esse é o esquema do livro, né? Ele tá deitando um panteão ali, né? Ele tá propondo uma cosmogonia nova. Reciclando uma velha pra criar uma nova, né? Na verdade. Recicla só mais ou menos, né? Quer dizer, não seria correto dizer que isso aí é egípcio. Não é. Por isso que eu tô falando que ele recicla, né? Ele pega um panteão egípcio e apropria. Isso aí, na verdade, é super pós-moderno, né, cara? Ele pega um troço completamente fora de contexto, assim, que tava lá na moda na época ali, pans e tal, e fala, não, pô, maneiro, né? Eu curti essa galera aqui, vou escolher umas divindades e vou ressignificar geral. E aí fica a galera se preocupando em estudar Egito, entender hieroglifo e as porra toda. Tem nada a ver, galera. Desapega disso. Lê o livro. Nada. Vai lá pro Cairo, porra, aluga um quarto de hotel, faz um ritual e é isso. É isso. Bota os arqueólogos ouvindo o programa aí, senta e chora, mano. A gente queria muito fazer um programa sobre egiptologia, mas a gente ainda não achou um convidado. Vai vir. Vai vir que eu tô fazendo os contatos, vai vir. Vai vir do Oeste. Vai vir do Oeste. Olha só, eu vou declarar. Tá gravando, né? Se vier o cara aqui, o Peu vai falar, então, é você que veio do Oeste? Pode Porra, vem o cara do Oeste, a primeira coisa que eu quero saber é cadê o saco de ouro, né? Cadê meu saco de ouro? Fala aí, Peu, escolhe o teu versículo aí pra jogar na mesa aí. De novo? Não, você já foi? Você jogou? Então sou eu de novo? Então sou eu de novo, desculpa aí. Sou eu de novo. Eu vou escolher aqui. Passa pelo livro inteiro. Então eu vou puxar nessa questão da multiplicidade versus unidade, versus individualidade. O livro da lei. Telema é uma religião. Se falássemos que Telema é uma religião, se pudéssemos usar essa palavra. O Peu já olhou pra mim todo. Obrigado. Já quase me deu uma banda. Quase levantei aqui. Não, se falar que é só religião, aí não, assim, a gente vai embora. Aí eu paro e vou embora. Enfim, eu acho que problematiza-se demais, é uma coisa que eu não precisava problematizar, mas enfim. Depois a gente discute isso. Se qualquer coisa que seja Telema fosse, pudéssemos dar um nome, poderia ser dito que seria da individualidade. A princípio, pelo menos. O livro fala o tempo todo sobre individualidade. Um dos versos que fala sobre isso, dos versículos que passa sobre isso, é esse aqui, o 31. For these fools of men and their woes cared not thou at all. They feel little,
What is balanced by weak joys, but ye are my chosen ones. Por este tolos dos homens e suas dores de todo, não te cuideis. Eles sentem pouco. Eu tenho certeza que o Pietro adora isso. Adoro! Puta merda. Vamos lá, vou ler desde o início de novo. Por estes tolos dos homens e suas dores de todo, não te cuideis. Eles sentem pouco. O que é balanceado por fracas alegrias. Mas vós sois meus escolhidos. Aí fica aquela pergunta. E aquele papo de que todo mundo é uma estrela? Então, mas aí que tá, você tem que entender bem. Todo mundo é uma estrela. Tem as fodidas e as legais. Mas o que eu acho muito maneiro desse verso é o seguinte: ele não Tem um fala. macete, esse verso tem um macete. Ele não fala que os escolhidos não vão sofrer ou não vão se fuder. Ele só fala que nós somos os escolhidos. Agora, se fuder porque se importa ou sente demais, ele não diz se é você, se não, se é todo mundo, se não é ninguém. Então, Ele fala que são os tolos. Então, olha só. O que acontece é o seguinte. A gente, de certo, não será aliviado de nada. Tanto que ela fala até pro próprio... Num verso à frente, ele fala que, apesar de ser o sacerdote dos príncipes, ele não vai ser aliviado das ordalhas. Então, eu não espero moleza pra ninguém, nem pros poucos e secretos, nem pros muitos conhecidos. Tem essa não. Mas fala Agora, aí, Pietro, destila sua opinião aí sobre esse Deixa versículo. eu ver a sua opinião. Aí você vê. Eu sou acusado de ser uma pessoa individualista, de ser uma pessoa cruel. Acusado não, de não. ser Acusado não, descrito. um filho da puta sem coração, entendeu? Porque eu não fico sofrendo pelo alheio, porque eu não acho justiça social um problema. Tá vendo? Por um monte de coisa. Vamos perder vários ouvintes hoje nessa declaração. Ah, peraí, E mano. ganhar outro, né? ganhar outro. Aí tem que Aí vai, pensar sobre isso, né? Eu vou fazer um livro. Se vocês acreditam em justiça social, vinde a mim. Então o pessoal fica nessa coisa, né? Mas é assim mesmo, cara. Mas é assim mesmo o quê? É assim mesmo. É assim mesmo. que É assim é mesmo. assim Tipo assim, mesmo? foda-se. A minha pergunta pra você, Pietro, e esse é o momento em que a gente vai começar a catar as pedras da mesa. Tudo bem, tá bom. Você acredita que este versículo é uma descrição para o mundo real, no qual a mensagem que é dita é: foda-se os outros? Não, todos os outros não, né? Não. Calma aí. Foda-se os outros. Seja quem for. Quem você queira botar como outro, né? Fodam-se. Você acha que esse versículo ele é uma autorização para foda-se? Não se importar. Para não se importar. Sim. Você acha que é isso? É a sua Não opinião, é a sua opinião. Uma opinião. É a sua opinião não, é a sua interpretação sobre este versículo. Eu não teria uma interpretação tão literal quanto essa. Mas não adianta sofrer pelos males dos outros. Não, mas aí não. O que adianta e o que não adianta não tá posto em questão. Não é o que tá sendo... Sim, não, eu não vejo. Certamente é muito sábio dizer que não adianta sofrer. Até aí... Tá. Pum. Tá. Então desliga o botão do sofrimento. Ok. Né? Só os psicóticos fazem isso. A pergunta permanece, Olha, caiu essa palavra na mesa. Só os Flávio psicóticos regalou os olhos olhando para mim. não se importam. Os psicopatas Só os e tal, psicopatas não se importam. Pois é, mas a pergunta não é essa. A pergunta é: esse versículo autoriza você a ligar o foda-se pro coleguinha? Porque eu conheço um instrutor de uma determinada ordem Olha aí! que outro dia tinha treta. um instruído dele que estava com dificuldade de preencher um formulário, e aí ele veio solicitar aos outros que enviassem para aquela instruída a solução para o problema. Como assim, cara? Isso Ué, aconteceu foi um outro fato dia aí, histórico, foi um isso fato aconteceu. histórico, aconteceu essa semana. Em vez de falar pra estudar, se vira e se você não se virar, se vira e foda-se. faz esta porra direito, você falou, não, manda aqui pra ela a parada. Obrigado, Flávio. Ou você encaixou você ali, mano. Não, Tá nem bebendo. é que você vê. Eu pedi pro cara fazer um teste do negócio. Não pedi pra ninguém responder. Pedi fazer um teste no link e agora eu já sou. Não vamos fazer terapia coletiva aqui. Enfim. Tá, A vamos- pergunta terapia é, coletiva foda-se o não- outro ou não foda-se o outro? Você tem a legítima interpretação de não se importar quando você não Fala quando aí, você achar que fala aquilo aí. ali não deve se importar. Não, o problema é que isso não tá escrito no livro. Tá, mas é a minha interpretação, não é? Não é, né? Isso é só atitude, né? Vai Tá, funcionar. deixa eu trazer uma outra coisa então. É o Vai, seguinte: chamar atenção pro fato que em inglês ele fala assim: For these fools of men. Ele fala dos tolos.
Se você associar isso à ideia do tarô, do tolo do tarô, você tá falando não de um grupo de pessoas que eu vou decidir qual é e esses vão ser eis os tolos. Você tá falando de um grupo de pessoas que tá sofrendo porque tá disperso e não consegue identificar ou atuar sobre o sofrimento, que tá perdido numa inocência infantil e não consegue enxergar, não consegue pensar sobre isso. E acho que talvez, por essa interpretação do tarô, se torne algo mais palatável para todos de quem você deve falar, sofre aí, foda-se. Porque às vezes a pessoa... Cara, eu acompanho às vezes grupos de Wicca do Facebook e você vê as pessoas sofrendo por absurdos. Assim, absurdos que eu digo assim, a pessoa sonhou com alguma coisa e ela concluiu que o demônio está possuindo ela e ela está sofrendo por isso, ela precisa de uma ajuda urgente por causa disso. E assim, eu não tenho como dizer que não é o demônio. Mas, a mim, uma pessoa que não teve nenhum tipo de investigação ou de inquisição sobre isso, ela é um tolo, no sentido do tarô, porque ela tá com uma energia dispersa sobre aquele assunto. Isso, tá fazendo um esforço do caralho pra preservar o livro, né? Porque, né, o livro... o livro A tem frase, uma, a tem uma frase é frase muito... simplória, né? A gente analisar versículo a versículo é um pouco problemático porque os versículos são muito linkados ao que vem antes e ao que vem depois. Esse versículo 31, ele faz parte de um contexto que vem pelo menos desde o 29, em que na leitura completa ficaria assim: pois eu estou dividida por amor ao amor, pela chance de união. Esta é a criação do mundo, em que a dor da divisão é como nada e a alegria da dissolução tudo. Por estes tolos dos homens e suas dores de tudo não te cuides. Eles sentem pouco. O que é balanceado por fracas alegrias. Mas vós sois meus escolhidos. Obedecei-me ao profeta. Cumpri as ordalhas do meu conhecimento. Buscai-me apenas. Então as alegrias do meu amor vos redimirão de toda a pena. Isto é assim: eu juro pela cúpula do meu corpo, por meu sagrado coração e língua, por tudo que eu possa dar e por tudo que eu desejo a vós todos. Esse contexto todo, da qual a gente geralmente vê destacado o 31, do que a gente geralmente vê destacado o versículo 31, na minha interpretação, na minha leitura, ele está novamente, incluindo aí o versículo 31, ela está novamente falando sobre a questão da divisão, da dor da divisão. Na verdade, ela fala aqui explicitamente da dor da divisão, né? Logo no início, assim, a dor da divisão é como nada, a alegria da dissolução, tudo. E no final, em que ela fala, obedecei apenas a mim. Toda essa sequência de versículos, ela, na minha interpretação, está sendo orientado àquele que lê, àquele que está buscando extrair do livro alguma forma de gerência ou de sentido, no sentido de direção mesmo, na vida, é de buscar apenas o que ele posteriormente vai identificar como verdadeira vontade. Essa palavra aqui, ela não vai caber nesse sentido, mas no sentido de propósito. Quando Nuit se apresenta como buscar apenas a mim e nada mais, ela é como dizer, ela é como está sendo dito depois em fazer apenas a tua vontade e nada mais. São desdobramentos da mesma ideia de que a pessoa que busca pautar sua vida através dessas palavras deve buscar direcionar-se em um sentido apenas. É óbvio que a vida, ela não é possível ser vivida assim na sua normalidade. Isso é um exercício de esforço tremendo, mas que o místico, o mago, o adepto, o telemita, a pessoa que busca viver uma vida nesta orientação, ela deve buscar um sentido apenas. E neste sentido é que outras pessoas se perdem em suas dores. Nesse momento em que essas pessoas se perdem dessa direção, que elas se perdem, e os que caminham seriam os escolhidos. Legal, mas e aí? Agora vamos voltar ao problema. E a parte que a gente fala que é pra você não se importar com os caídos, né? Não. E os escolhidos? Tem gente que vai... O que eu tô querendo dizer é que o que eu tô querendo dizer é que essa a minha perturbação que eu criei aqui é justamente que eu não creio que este versículo fale sobre isso. Eu não interpreto que esse versículo fale sobre isto. Ele não tá falando sobre você se importar ou não com outras pessoas.
Ele não tá falando pra você não se importar com aqueles que são balançados por fracas alegrias. A mensagem dele não é essa. Deixa esses que estão balançados por fracas alegrias caídos por aí. Ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado. Ele não quer que você se importe com eles. Eles são problemas deles no sentido de que eles são responsáveis, obviamente, pelo seu próprio desenvolvimento. Sim, Tá? e você que já viu isso é um escolhido. Se você busca caminhar... E aí? Tem uma mensagem ali. O que eu vejo aqui é que são duas categorias de pessoas. Pessoas que não viram isso e as pessoas que viram isso. Tudo bem, eu até posso concordar com você nisso aí. Eu até E aí, concordo, esses até são os concordo. escolhidos que ela falou anteriormente. Até concordo. Esse A gente vai aqui. falar. Até aí eu acompanho com você. A gente pode dizer que existem duas pessoas. As pessoas que viram uma coisa e as pessoas que não viram outra coisa, né? Tem uma porta ali. As pessoas que viram a porta e sabem que aquela porta abre e podem entrar para outro lado. E as pessoas que não viram a porta e beleza. Porque parece que tá um incômodo. A responsabilidade Escolhido. de ver a porta Sim, é um incômodo. é um incômodo. Eu não vejo. Porque. Que você não sinta um Eu incômodo. não O sinto. fato de que tem pessoas que não são escolhidas é aquilo que eu chamo de personalidade, né? Mas é uma coisa triste, no mínimo. É um problema. É um problema. Qual o problema? Que no mundo de pessoas existe uma é o problema? possibilidade. Vamos combinar que o problema é, antes de mais nada, presumir que nós quatro somos parte dos escolhidos. Sim, isso já Isso é um problema. Não, isso aí é um já meta-problema, né? Ok. Se você se Concordo colocar, totalmente. Uma coisa que os na quatro dúvida, concordam, de repente isso. vai ficar mais incômodo a ideia. Não, os quatro concordam. E eu não tô nem aí se eu sou dos tolos, que não sentem pouco, que estão débeis prazeres. Foi o que eu acabei de falar. O fato é que o texto diz isso. Pra mim, recuperando o que eu havia falado, se esse passagem, na verdade, se esse capítulo, de uma forma muito geral, tá buscando apontar que pessoa humana que tá lendo isso aqui, estou tentando dizer pra você que o melhor para a sua vida é seguir um caminho simples, reto, em direção aqui, nesse sentido aqui que eu tô te dando mais ou menos. Se você quiser seguir por aqui, joinha, vai ser super legal, mas nem todo mundo vai sacar, né? Nem todo mundo vai sacar. Na verdade, mesmo você que tá sacando, não vai conseguir, porque é impossível fazer isso, assim, a vida toda. Pois é por isso que eu acho que... É por isso que eu concordo com o Flávio na seguinte colocação. E assim como no versículo anterior, é muita forçação de barra tirar disso daí uma crítica social no sentido do governo da sociedade. Exatamente. Tipo assim, está escrito no livro da lei que o sistema de cotas não tem que ter, porque tá aqui. Isso aqui Não, você não se apiedeie dos caídos. Isso é absurdo. Isso é nonsense. É nonsense. Não, é dizer. Por que eu digo isso? Porque o livro não fala sobre isso. Não tem a palavra democracia, não tem a palavra eleição, não tem a palavra seguridade social, não tem nada disso escrito no livro. O livro não trata disso. Mas o livro trata, sim, dos fracos. Né? Tipo assim, os tristes não são de nós. Sim, não tem essa frase, ela não tem problema, não tem ambiguidade nenhuma, uma frase ambiguidade. explícita. Aqueles que são tristes, aqueles que são, como é que tristonhos, ou caídos, ou desanimados, ou não sei o que, isso eu acho que é em outro verso, nada a ver, né? Não, mas isso é um tema recorrente no livro. Então, isso é uma frase tácita. Existem pessoas que não são de nós. Mas o que significa não ser de nós? Esse é o problema. Por isso que eu quis abrir o programa com todo homem e toda mulher é uma estrela. Todos são reis, todos são deuses. Todos são deuses. Sim, mas o tem livro deuses... começa dizendo... Não tem Deus e Deus menor, Deus pior. Tá, não. mas tem deuses escolhidos e não escolhidos? Pois é. Aí, todos são deuses. Tá escrito aqui, cara. Todos são mas deuses. Mas isso não é um problema. Eu não tô falando de contexto social, não tô falando nada disso, não. Todos são deuses. Todos. O livro é claro nisso. São todos deuses iguais. Não tem estrela que brilha mais, estrela que brilha menos. Sim. Todos são estrelas. E todos os números são infinitos, não há diferença. E não há diferença. Todos os números são infinitos e não há diferença. Tá? Só que... Pascal, em Minas Gerais, todos potencialmente possuem a mesma luminosidade, o mesmo brilho. Todos potencialmente possuem uma rota própria, blá, 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 blá. Mas, obviamente, o que ela está... Aí ela diz que isso... Começa assim, olha só. Galera, todo mundo é foda. Todo mundo é gênio, todo mundo é Deus, todo mundo é maneiríssimo. Mas olha só, pra aproveitar toda essa sua divindade aí, eu tô propondo um sistema. Eu estou propondo um caminho. Eu estou propondo um meio de aproveitar ao máximo essa sua divindade. Tem quem vai se ligar. Tem quem não vai se ligar. Quem se ligar, maneiro. Quem não se ligar, temos um problema. Ela não tá dizendo foda-se quem não se ligou. Ela tá dizendo, olha só, quem não se ligou, quem não está seguindo esta proposta de trabalho, terá um problema.
É isso que é nesse sentido que eu interpreto todas as admoestações que o livro da lei faz a respeito dos tristes, dos fracos, dos caídos, etc, 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 etc. Flávio, todo mundo é igual, ok, lindo. Só que, assim, no próprio livro, no mesmo capítulo, no verso 40 e no verso 50, fala de 3 tipos de pessoas, 3 graus e 3 tipos de pessoas. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso? Com isso que eu falei agora, não. Tem a ver com outra coisa, mas com não os- com isso. Tem a ver com... Não, então viajei. Não, assim, não é questão de viajar. É igual você Tá vendo? falar do tolo do tarô, porque aí o tolo do tarô. Assim, tudo bem, você pode fazer essa leitura, né? Mas não tá escrito assim, é exagerada. Você repara o seguinte, deixa eu te falar. Porque essa é interessante pra caramba o 40, quando ela fala dos 3, como é que é? Graus? 40 Não é é graus tremeta. que ela fala. O Ela 40 fala, fala os ela tremetas. 3 graus, isso 3 mesmo. graus. É interessante isso daí. Mas ela ainda não tá falando sobre isso lá no capítulo anterior. Não. Aqui ela tá falando pra pessoa que já tá andando no caminho. Essa pessoa, o amante, o eremita e o profeta, já é o cara que, supostamente, dentro dessa minha explicação muito simplória que eu fiz agora, já tá caminhando na proposta de trabalho que tá sendo oferecida pelo livro. O cara que tá caminhando nesse caminho aí, ele vai sucessivamente obter 3 graus. Já passou do mago. Já passou. Ele não é o cara que tá fudido, esquecido, caído, triste. Ele é o cara que tá andando. O caído não é o amante. Assim, vamos avançar, porque o Luiz vai falar de novo sobre essas questões. Eu só queria apontar mais uma coisa sobre esse versículo, que ele fala care not, ou care not the wall. Isso É que é not muito at all. bom. Muito bom. Assim, eu acho que o care não é necessariamente se importar. O care é o que eu acredito tem uma vibe muito mais de se esforçar em cuidar e ter atenção e auxiliar. Então, nesse sentido, não desprenda a sua energia com essas pessoas. Mas se importar, o sentimento, eu acho que é diferente de care. Eu acho que o que ele tá tentando, o que o livro tá tentando dizer aí, a minha interpretação, é só assim, só fechando esse pedaço. Ele é uma conclamação, sim, à individualidade, mas uma individualidade no sentido de que não faria pouco meu pirão primeiro, e sim que cada um é um. E a vida segue. Essa é a sua opinião, né? Eu sei que você acha, você é o roster, né? Vamos lá. É a minha opinião, comecei falando isso. Não, porra, tá bom, cara. Tá bom, tu tá igual meu Então vamos passar. avô, pô. 39. The word of the law is Thelema. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. The word of sin is restriction. O man, refuse not thy wife, if she will. O lover, if thou wilt depart. There is no bond that can unite the divided, but love. All else is a curse. Accursed be it to the eons hell. A palavra da lei é telema. 40. Quem nos chama telemitas não errará, se ele olhar bem perto na palavra, pois nela há 3 graus, o eremita e o amante e o homem da terra. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. 41. A palavra do pecado é restrição. Ó homem, não recuse tua esposa, se ela quiser. Ó amante, se tu queres, partei. Não há laço que possa unir os divididos a não ser o amor. Todo o resto é blasfêmia. Maldito. Maldito seja para os eons, inferno. Inclusive, ressaltar que 41 foi a frase do casamento do senhor Flávio, que foi maravilhoso. Foi lido no meu casamento. E assim, eu só queria comentar do 41 uma coisa muito parecida que eu comentei do 3, que é o leigo que tá querendo saber sobre Telema. Ele dá de cara com 41, ele fala assim, porra, isso aqui é maravilhoso, porque assim, a gente vive sobre a herança cristã ocidental, que tem a restrição de assim, tudo que eu acho maneiro é pecado. Então, aí você dá de cara com a palavra do pecado é restrição. É tipo, não se restrinja, faça as coisas que você gosta. Goze, principalmente do prazer da sua esposa, do seu amante e do amor. Eu acho que é muito significativo isso estar no livro, porque exalta novamente essa característica de não é um livro que vai restringir os seus desejos e os seus prazeres. Ele te dá uma orientação de conduta para uma elevação espiritual, mas ele não vai ficar cagando regra sobre o que é gostoso e o que não é. Não, na verdade, aí acho que não é o que é gostoso ou o que não é, né? Na verdade, aí é que assim, o mau uso da palavra pecado, né?
não é restrição, é um erro. Depende do seu alvo. Assim, aí ele vai e ressignifica o que significa errar o alvo. O que significa errar o alvo? Aí vai dar uma nova noção. Eu faço assim, eu me sinto sempre um prazer inenarrável em repetir. Já falei uma vez, vou falar de novo. Não está escrito faça a tua verdadeira vontade nesse capítulo. Em lugar nenhum nesse livro está escrito isso. Está escrito faça a tua vontade, ou faze a tua vontade, se você preferir. É a sua vontade, não tem qualificativo, não tem adjetivo, não tem divisor de águas. Não tem uma separação do tipo, é a sua vontade, mas tem que ser assim e assim assado. Se não for assim assado, então não é. Não. Faça a tua vontade. É isso. Ponto. E essa vontade é uma. Ou não. Isso não tá escrito ali. Isso não tá escrito ali. Tá escrito faça a tua vontade. Aí eu posso até... Na verdade, eu acompanho a ideia. Eu acompanho a ideia. Porque faça a tua vontade. Não é faça as tuas vontades. Ou uma das tuas plural ali. Então ela singulariza. O que significa isso filosoficamente falando? Aí a gente pode até entrar no debate. O Aleister Crowley curtia muito esse debate. É um debate maneiro mesmo. Mas eu acho interessante pegar a simplicidade do livro porque tá escrito uma frase muito simples ali. Uma frase em inglês infantil. Uma frase simplória. Não tem estrutura gramatical complexa nenhuma. Faça a tua vontade. E uma coisa também mais importante desses versos que foram escolhidos pelo Sr. Feliciano é que ele dá uma mensagem que eu acho que é central. Não tenho que unir duas pessoas senão o amor. Ponto. O que você vê de central nessa... Desenvolve, o que você vê de central nessa passagem? Porque lá, no mesmo trecho, no mesmo livro, ele fala que amor é lei, amor sob vontade. Aí você fecha o circuito com... Existe essa vontade, e vamos no ideário não questionar se ela é uma ou se ela é temporária, se ela é perene, se são várias. Você tem a vontade, que é essa coisa ideal. Você tem o amor, que dá a medida disso. E aí ele fala que não tem como unir duas coisas, mesmo tendo falado da dor da divisão, que a dor da divisão é esse estado os de divididos, desunião. não é a divisão. Os divididos. Quando ele fala dos divididos, ele faz, na minha interpretação, uma referência direta à dor da divisão, do não estar, né? E aí tá falando que não tem algo que una, isso a não ser o amor. E aí ele percebe que ele usa amor, a palavra amor mesmo, não usa eros, não usa filos, não qualifica o amor, não quantifica. Ele simplesmente dá essa expressão o mais genérica possível pra deixar forte, né? E é engraçado que na lei ele usa telema, né? Na lei ele usa, inclusive na lei ele usa telema e Quer dizer, ela, né? A gente tava corrigindo antes. Em grego, escrito em grego. Ele opta pela palavra telema, né, pra falar que quando ele, no 39, ele fala a palavra da lei é telema, ele inclusive escreve em grego, né, com caracteres gregos, mas quando ele vai falar de amor, ele usa amor, love, ele usa em inglês love. Não é ágape. Né, não usa ágape, depois isso vai ser, enfim, trabalhado depois como fórmula gemátrica e tal, mas não interessa muito no momento. Você estava falando antes, uma colocação mais cedo, que a gente é criado, não sei quem foi que fez, não estou lembrado agora, sobre nós somos criados na sociedade cristã ocidental, e a sociedade cristã ocidental é uma sociedade que restringe assim assado. Na verdade, se você fizer um passeio histórico aí social no mundo, todas as sociedades são restritivas, sempre foram. Né, o ideal hindu, seja yogi, ou seja tântrico, ou seja vedântico, é extremamente restritivo. O comportamento correto, ele é regradíssimo. Então, se a gente está falando aqui de uma vanguarda, ela não é uma vanguarda ocidental, ela é uma vanguarda humana. Mas o grego não é tão restritivo. Não sei. Aí sobre que contexto? Tem que chamar os universitários. Aí já começou. Não vou falar sobre Grécia, mas... Assim, porque que os gregos se permitissem tomar vinho e fazer sexo não caracteriza a cultura deles como sendo uma cultura onde você pode fazer qualquer coisa. O ideal telêmico é faça aquilo que dê na sua telha. Isso é assim, é tudo aquilo que uma mãe não ensina para uma criança no Brasil, por exemplo. Se tem uma coisa que uma mãe ensina para uma criança, é que ela não pode fazer tudo que deu na telha dela. Isso é contrário. Então eu não sei se os gregos pensavam dessa maneira. Provavelmente não. Pelo contrário, né? Pelo menos meu conhecimento muito raso de filosofia
grega e pré-socrática, demonstra que já havia ali uma preocupação moral muito grande, determinação do que era felicidade, do que era. Eram diferentes dos nossos contemporâneos, né? Das nossas definições contemporâneas. Mas haviam definições muito específicas que determinavam o que a vida boa era, o que era o cara que tinha vivido bem, que era digno de nota ou não. Eu queria puxar um aqui também, que a galera aí das religiões aí vai me odiar. Ai, meu Deus. Parece que a gente tá aqui. Queria puxar o 49. Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the east, at the equinox of the gods. And let Asar be with Isa, who also are one, but they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa the sufferer. For in his secret name and splendor is the Lord initiated. Abrogados estão todos os rituais, todas as ordalhas e todas as palavras e sinais. Ra-Hoor-Khuit tomou seu assento no equinócio dos deuses. E que Asar fique com Issa. E que também são um. Mas eles não são de mim. Que Asar seja o adorante. Issa a sofredora. Hor, em seu secreto nome e esplendor, é o Senhor iniciando. Agora eu quero ver você explicar esse versículo aí, que esse versículo é pedreira. Porra, É. esse versículo ele tem um macete. Eu quero ver explicar o versículo sem o macete. Esse versículo aí, ele é... Olha não, maluco. Vamos lá. Porque o macete não é segredo nenhum. O macete é a Golden Dawn. O macete é a Golden Dawn. Uhum. A Golden Dawn é o macete. Essa é a linguagem da iniciação do Neófito da Golden Dawn. Isso aí é o acento do hierofante. Ah, mas aí pronto, tudo resolve. Agora tira o macete. Aí vamos lá. Porque eu fiz a colocação hoje que impede de usar macete, né? Que é a generalidade e a universalidade do sentido do texto. Não pode ser restrito à cerimônia da Golden Dawn, não é isso? Foi o que eu disse. Mas o livro, ele é, infelizmente, esse é o grande problema dele, que, como o senhor Feliciano levantou, ele é cheio de referências que estamos com todas elas muito frescas na nossa mente hoje, 100 anos e 100 e poucos anos depois, mas que, de repente, daqui a 100, 200 anos, elas vão estar sumidas. E essa aí vai virar uma religião, uma filosofia degenerada e vai pro sal, vai pro salgado. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tá aqui. Tem dois tipos de problema, né? Problema tipo 1 e problema tipo 2. É o lance da coxa, né? Vivo mesmo, né? A gente tava internamente num chat há alguns dias discutindo que botar a mão na coxa era botar a mão no testículo, e de testículo vem testemunhar. Isso a gente tava discutindo. Mas vamos lá, peraí, vamos lá, mergulha nesse negócio aí. Então, eu interpreto esse capítulo como uma declaração de autoridade. De quem? Do novo, de Ra-Hoor-Khuit. E diz que, nada do que vocês estão fazendo aí vale. E depois, o interessante é que ele fala que não é bem assim. Ela fala que não é bem assim, né? Porque os bons, né, vão permanecer. Os maus serão purgados pelo profeta. Se a gente fosse fazer uma análise literária desse texto, assim, no sentido mais ou menos acadêmico de análise literária, o livro, ele obedece, percebe comigo, ele acompanha sempre o seguinte ciclo. Ele diz assim: geral tá de boa. Aí depois ele fala, mais ou menos. Tem a galera que tá e a galera que tá dentro e a galera que tá fora. Aí depois ele fala de novo assim, mas olha só, mas tudo é uma coisa só. Aí depois ele diz, mais ou menos. Não é bem assim e não é bem assado. Hoje vai chover na companhia do céu. Né? Ele tá sempre fazendo essa zoeira aqui. O que eu acho, eu vou dizer isso pela 15ª vez aqui neste mesmo programa, é que esse livro todo é um esforço hercúleo de dizer uma única coisa, que é isso que ele diz aqui. Que Asar seja como Isa, que também é um, que também são um. Ele tá novamente aqui pegando pares de opostos, pegando coisas divididas e reunindo. E tá sempre apontando para a reunião, tá sempre apontando para a unicidade de um caminho, para a comunhão de opostos, para a congregação de opostos. Ele tá sempre buscando isso aí. Claro que, abrogados estão os rituais, etc, porque, lógico, ele tá querendo promulgar uma nova nova era. Né? Ele tá dando uma mijada no poste. Deu uma mijada no Eon. Tá dando uma mijada no Eon, marcando, olha só. O que passou, agora quem manda sou eu.
E essa é a parada. E o que eu tô dizendo é verdade. Qualquer coisa, dá uma ligada pro profeta que ele vai te dar o toque. Né? Ele resolve pra você. Exatamente. É a mijada. Versículo 49 é a primeira mijada que ele dá. O almoxarifado do Leon aí. Eu acho que acho que agora estamos quase fechando o livro. Falta pouco, mas... Deixa o Peu escolher e aí a gente encerra. Eu queria puxar um, mas seria voltar pra trás um pouquinho. Só um pouquinho, não muito, mas... Vai, Peu, aí. Manda um aí. Antes de eu fazer minha... Se alguém tiver separado mais um outro aí, prepare-se agora, o cara separa sempre. No It, ela quando chega mais perto do final, ela começa a tocar em meio que outro assunto. Vou fazer 50-51, logo depois. Vê que ela mais ou menos muda de assunto. Ela tá acompanhando um assunto, possivelmente nesse ciclo aí que o Flávio colocou, mas quando ela toca na questão dos rituais serem abrogados, ela começa a ficar meio metodológica. Né? Quer dizer, peraí, agora que a gente já sacaneou os caídos, riu dos fracos e aquela porra toda, vamos conversar aqui sobre como é que é o rolê então. Aí ela diz, 50. There is a word to say about the Hierophantic task. Behold, there are 3 ordeals in one, and it may be given in 3 ways. The gross must pass through fire. Let the fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest. Thus ye have star and star, system and system. Let not one know well the other. Há uma palavra a dizer sobre a tarefa hierofântica. Vide, há 3 ordalhas em uma, e pode ser dada de 3 modos. O bruto deve passar pelo fogo, que o fino seja testado no intelecto, e os altivos escolhidos no mais alto. Ai, gente, desculpa. Os elevados escolhidos, Pode ser. Mas depois a gente vê isso. Ou seja, ela fala de 3 coisas, né? 3 coisas que vão acontecer. Aí continua. Desta forma, vós tendes estrela e estrela, sistema e sistema, que um não conheça bem o outro. 51. There are 4 gates to one palace. The floor of that palace is of silver and gold. Lapis lazuli and jasper are there, and all rare scents, jasmine and rose and the emblems of death. Let him enter in turn, or at once, the 4 gates. Let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Ho, warrior, if thy servant sink. But there are means and means. Be goodly, therefore, dress ye all in fine apparel. Eat rich foods, and drink sweet wines, and wines that foam. Also, take your fill and will of love as ye will. When, where, and with whom ye will, but always unto me. Há 4 portões para um palácio. Isso é foda, isso é crucial. Especialmente para quem tá no método de uma certa ordem aí. Vamos lá, 51. Essa aí é foda. Opa, Lelê. Há 4 portões para um palácio. O chão daquele palácio é de prata e ouro. Lápis lazuli e jasper estão lá. E todas as essências raras. Jasmim e rosa e os emblemas da morte. Que ele entre sucessiva ou simultaneamente pelos 4 portões. Que ele fique de pé sobre o chão do palácio. Não irá ele cair? Ô guerreiro, se teu servo cair, mas a meios e meios, sede vistosos, portanto, vesti vós todos, gente, em fino vestuário, comei comidas caras e bebei doces vinhos e vinhos que espumam. Também tomai vossa fartura e vontade de amor como vós quiserdes, quando, onde e com quem vós quiserdes, mas sempre a mim. E a partir daqui, essa frase, a mim, começa, no It, entra numa piração, começa a falar essa porra toda hora. Então você vê, vamos... Mas esse 51 é foda, esse 51 também é... Isso aí dá pra falar mais 3 horas sobre esse 51 aí, fudeu. Esse final, onde ela fala que você pode pegar a sua fartura e vontade de amor toda hora pra caralho, ela é frequentemente tirada de contexto pra poder celebrar aquilo que há de vital em Telemann. Telemann é uma religião bonita porque você pode fazer o que você quiser. Mas esse versículo aqui é um versículo onde ela tá dizendo pra você como é que você tem que fazer pra você executar uma missão lá, né?
que ele entre sucessivo ou simultaneamente pelos 4 portões. E aí? E aí? Tcharam. Que quatro portões são esses? Usa o macete. Cadê o macete? Quem vai dizer? Aí é foda, o macete é foda. Quem vai entregar? Porque aí é uma questão técnica, né, Pio? Eu prefiro... Pois é, mas não, é- olha só. é uma questão Então, técnica. Deixa Tissade pra mim. Deixa Mas- Tissade a não, estrela na mas é- estrela. Você queria falar de Sage. Mas vamos voltar aqui no já ia falar da palavra Vai aqui. pelo caminho que você queria ir, que você falou que esse versículo é foda, que dá um monte de não sei o quê. Não, porque assim, é porque esse versículo ele tá falando de pelo menos 3 assuntos diferentes no mesmo versículo. Por isso que ele é muito complicado, assim. Os portões de palavra é Adonai, é o Senhor. São os 4 portões de palavra, são as palavras de Adonai. A Aleph, Dalet, é Nun e Aleph, Yod. Dalet, Nun e Yod. Isso. São os 4 portões de palavra, é a palavra Adonai, que o Crowley identifica posteriormente como o seu SAG, enfim. É foda falar disso aqui. Vamos fazer o seguinte, Porque isso vai ficar muito técnico. Aí eu vai no 52, porque É. o 52... Porque se a gente for falar de Pode. Adonai, vai começar a virar cabala essa porra aqui, vai ficar um pouco complicado. Não sei se vai funcionar. Mas fala. O que Porque você... sim, porque se você vai no 52, lê o 52. É a ameaça. O 52 é a ameaça. Pois é, mas você repara que o Hit, ameaça. 52, ele, apesar de ele ser uma ameaça, ele também é uma ameaça técnica, ele caracteriza o método. Aqui ele tá dizendo o método de devoção. Primeiro, no 51 eu entendo que ele tá aplicando o método de devoção. No sentido de que a palavra método aqui fica um pouco complicado, mas ele tá dando um meio místico de devoção, de entrega à tarefa do adepto, ou da pessoa que tá buscando. Adepto também é uma palavra que não cabe aqui, porque ele não tá falando de adeptado. O livro da lei não fala sobre adeptado. Não. Embora ele use a palavra. Ele não tá falando usa a palavra adepto. Já passou. Porque quando tem. ele fala dos graus, ele fala eremita, Não, mas ele, amante e Homem da Terra. Mas ele usa a palavra adepto em algum momento, sim. Eu não vou lembrar agora. Mas assim, pontualmente. deixa eu ler o 52, que é pra colorir essa história aqui que o Pietro chamou de ameaça, né? 52. If this be not a right, if ye confound the space marks, saying they are one, or saying they are many, if the ritual be not ever unto me, then expect the direful judgments of Ra Huokhuit. Se isso não estiver corretamente, se vós confundirdes as demarcações, dizendo elas são uma, ou dizendo elas são muitas, ponto e vírgula. Se o ritual não for sempre a mim, então aguardai os terríveis julgamentos de Huokhuit. Isso é interessante, porque se você ler na sequência, olha só a sequência, que sequência maluca. Ela fala: tomai vossa fartura e vontade de amor como vós quiserdes, quando, onde e com quem vós quiserdes, mas sempre a mim. Mas sempre a mim. Mas sempre a mim. Se isso não estiver corretamente, isso o quê? Isso que ela Porra, Se determinou. você não... Se Mas você... sempre a mim. Isso. Ou sempre a mim. Ou seja, faze o que tu queres, Só que mais ou menos. mais ou menos. É aquilo que eu falei lá atrás. Não, Ela mas tá ela, sempre... ela só pede dedicação a ela. Sim, ela não mas pede tá pra, pedindo, pra mas você só- deixar de fazer, Não, mas porra. olha só, Mas aí, então não é tudo. Veja bem, você disse só, mas só porque. Mas né? só Não é. só, né? Se Ela é pede só- dedicação é. integral a ela. Isso é difícil pra caralho, né? É. Quem Não, faz ela- isso? Então, Não, é ela isso que eu falei pede- lá atrás dos caídos e fudidos. É porque fazer essa porra é difícil pra caralho. A gente não consegue fazer. O que é... A pergunta pior que vem aqui por trás disso é: o que é Nuit? O que é a mim? A mim quem? Caralho, essa pós-graduação de filosofia tá fudendo o Flávio, Aí cara. fudeu. Tá. O que é no It? O que é o... Porra, Que é das artes. ficou lá no início do Sim, programa isso, exato. cara. Mas é. Então, o que eu vejo é o seguinte: ela não pede dedicação total. Ela só pede que você, ao fazer cada coisa, lembre que existe um princípio maior, que é ela, que tudo abarca, que tudo consome, suporta e alimenta, e que nela, esse palco, esse cosmos, tudo acontece. E você usa a palavra só pra descrever esse negócio? O problema é que você tá olhando isso pra sua vida diária, né? E aí, o primeiro brinde que você faz, você Mas aí que tá, né, cara? anuite, né? Não é- Bate 11 vezes no Assim, prato não é- antes não de é que comer, seja a vida porque o diária, número de é. noite é 11. Tomai vossa fartura e vontade de amor como vós quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes, tá? Isso. Porém... Tá, mas... Cadê o mais? Não, aqui. Aqui. Cadê minha... qual é o... Mais, com letra maiúscula aí, cara. Ah, tá. Mais sempre a mim. Isso. Então... But então, always unto me. é tudo, mas não é qualquer coisa.
como a gente se fala várias vezes aqui. Quando ela senta aqui, essa determinação de que assim, galera, faz o que tu queres, Sim. mas faze a mim. Qual é a consequência disso? E se você não faz E se você não faz a mim, Você- fudeu. Em português carioca seria, mas vem em mim. E se você vacilar... Perdeu. E aí você vê, o 53. Cara, assim, é muito controverso o início do capítulo, mas esse final é do caralho, né? É o 53. This shall regenerate the world, the little world, my sister, my heart and my tongue, unto whom I send this kiss. Also, O scribe and prophet, though thou be of the princes, it shall not assuage thee, nor absolve thee, but ecstasy be thine, and joy of earth, ever to me, to me. Isso regenerará o mundo. O mundozinho, minha irmã, meu coração e minha língua, a quem eu mando este beijo. Também, ó escriba e profeta, embora tu sejas dos príncipes, isso não lhe satisfaz nem absolve, mas êxtase seja teu e a alegria da terra, sempre a mim, a mim. Ciumenta pra caralho, né? Não vai aliviar pra ninguém. Não vai aliviar pra ninguém. O que não vai pra ninguém, isso tá claro desde o início do livro. O foda é lindo. que a gente já discutiu isso, eu acho que em algum outro programa, de que Telemann é uma proposta de pura liberdade, etc, mas Telemann, ela propõe a lei, que a gente convenciona chamar Telemann de a lei, né, como o livro oferece. A lei, ela possui circunscrições, ela possui delimitações muito claras. Então, ela tá dizendo que sim, que pode, que é pra fazer o cacete e tal, mas tem um esquema pra fazer isso. Olha Tem só. um método. Mamãe passa a mão, mas Tem se um- o papai chegar, maluco. Não, mas vai chegar lá. No 2 vai chegar. Mas Mas isso é Tem um exa- método. E qual é a importância desse método? Por que serve isso? Quer dizer, ela tá dizendo, ela fica o tempo todo, o que eu falei lá atrás, ela o tempo todo fala assim, não, é geral no braço só. Não, mas peraí, não é bem assim. Aí depois fala de novo assim, não, mas pode tudo. Não, pode tudo se for do jeito que eu tô falando. Mas não tem meme mais telêmico do que aquele que tá na minha capa de perfil. Contra toda a autoridade, exceto minha mãe. É tipo isso. é claro. É claro que, por que eu perguntei, fiz a provocação de o que é no It aí nessa porra toda aí e tudo mais. Claro que a gente não vai ficar aqui definindo a divindade, deitando essa porra toda. Mas é importante uma reflexão pro cara que tá pensando nisso aqui, a quem ele tá dedicando. Porque bater no prato 11 vezes e oferecer, aí vira derramar bebida pra santo, entendeu? Fica uma coisa assim. Se você... tá desmerecendo a bebida do santo? Gente, Olha só! Você que falou que tava birrogado lá. tá me rogando igual. Mas eu puxo o verso 56 que fala: todas as palavras são sagradas e todos os profetas são verdadeiros. Expect him not from the east, nor from the west, for from no expected house cometh that child. All words are sacred, and all prophets true, save only that they understand a little. Solve the first half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in the clear light, and some, though not all, in the dark. Salvo apenas que entenderam um pouco. Salvo. Hã? Ou seja, todo mundo tá certo, exceto que estão errados. Esclareceram. Não, então. Ela continua. Olha só, ela continua. É passivo-agressivo. Não, mas gente, é um problema dela ser. Ah, não, minha Não é um querida. problema, é um fato. Não é um problema, é uma constatação. Pelo menos é um problema pra ela, né? Mas o livro fica nessa variação. E o cara que tá preocupado em seguir isso aí, ele tem que estar preocupado a quem que ele tá dedicando. Senão vira essa parada de passar na frente da igreja, fazer sinal da cruz, uma coisa que fica desprovida de sentido. Né? A mim o quê? A mim quem? Eu não vou dizer aqui, eu acho que o cara que tá ouvindo essa porra desse podcast vai pensar em casa e falar, caralho. É tipo quando a gente ensina a fazer o ritual menor do pentagrama, falar até Malkuth, a ti quem? Fica como exercício para o leitor. É isso aí. Porque mas nem tanto, né? Vamos fechar o programa, que já tá... Vamos fechar pelo fim do método aqui. Uhum. Uma hora aqui que ela perde a linha, né? Olha só, tem uma coisa importante aqui, que é o 57. Vai no 57. Então, o 57, pra mim, é o verso mais lindo, dos mais lindos do livro, cara. Porque ele fala assim: Invoke me under my stars. Love is the law, love under will. Nor let the fools mistake love, for there are love and love. There is the dove,
and there is the serpent. Choose ye well. He, my prophet, hath chosen, knowing the lore of the fortress and the great mystery of the house of God. All these old letters of my book are aright, but Zadi is not the star. This also is secret. My prophet shall reveal it to the wise. Invoca-me sob as estrelas. Amor é a lei, amor sob vontade. Que nem os tolos confundam o amor, porque há amor e amor. Há a pomba e há a serpente. Escolhei bem. Ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Todas as letras do meu livro estão corretas, mas Tissad não é estrela. Isso também é secreto, meu profeta revelará aos sábios. Então, assim, Invoca-me sob as estrelas. a primeira parte é uma... Só, deixa eu te falar sobre Invoca sobre as Estrelas, que eu li no comentário, que eu não sei se foi o comentário do Crowley ou algum outro comentário, que fala a importância de você exercer o amor sem receio do mundo, da sociedade. Sob as estrelas no sentido de goza e se orgulhe do seu gozo sem vergonha do que o outro pode pensar. Sob as estrelas, pra mim, a chave disso aí tá, novamente, no terceiro versículo. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Quando ela fala que invoque-me sob minhas estrelas, ela tá falando da humanidade. Ou seja, tem que fazer no subterrâneo. Ela tá falando da humanidade. Não pode ser literal, não, porque ela diz que ela é as estrelas do céu, a companhia Sim, mas do céu. por que... Não, Mas a aí humanidade é a tá fora, companhia né? do céu. A humanidade é a companhia do céu. A humanidade é a companhia do céu. Ela é o céu. A humanidade, que são as estrelas, acompanham o céu. Eu não entendo a company como acompanhar, eu entendo como companhia, no sentido de exército, de grupo, agrupamento. Teria que fazer um estudo aí sobre o que companhia... De qualquer forma, as estrelas são a humanidade. As estrelas são a humanidade. E assim, Povoam Nuit. nesse... País de Nuit. E o presidente de Nuit, quem que vai ser? A República Democrática Peraí, de vamos no Nuit. amor, vamos voltar no amor, porque é melhor, né? É mais jogo. É mais jogo. Então, assim, ele fala que tem dois tipos de amor. Que tem o amor e o amor. O pombo e a serpente. Isso é uma alusão clara aos caminhos, né? Da árvore da vida, numa interpretação que o próprio Crowley descreve depois dos caminhos de subida e descida, né? Que tem o caminho serpentino, que é o caminho da serpente, que passa por, teoricamente, todas as experiências, né? Todos os caminhos, e a pomba, que é o caminho do auto-sacrifício, é o caminho do meio, que desce direto ou ascende direto. Alguém discorda dessa interpretação? Não, sim, viu bem, o tipo de problema que é típico do Peu, né? A função social do Pedro Lamarão, né? Problematizar o tipo de coisa que é assim. Quando você fala que isso é claro... Eu não acho, não. Bem, Por isso que eu perguntei, pô. Eu sei a que cultura você está fazendo referência. É claro pra mim também. Mas não no sentido de que o texto é claro, no sentido de que eu sei do que você está falando. Mas eu perguntaria pra você o seguinte, não quero jogar desse tipo de maneira, porque esse é outro tipo de programa, né? Mas... Onde que é esse lugar onde a pomba significa claramente isso? Entendeu o que eu tô falando? Pra você fazer a leitura textual. Pra você fazer uma leitura textual onde é óbvio que o interpretante é a serpente da árvore da vida e a pomba é um caminho de autossacrifício, isso significa que eu tô fazendo referência a uma cultura prévia. Que cultura é essa? Entendeu? Mas assim, é claro que isso daí é um problema de análise cultural e literária, histórica e o caralho. Eu não jogo esse versículo na cabala, não. Sim, eu interpreto esse caminho da pomba e da serpente de forma, aí sim... Literal. Mais literal. Ao contrário das estrelas. Por quê? Um voa e outro se arrasta. Não, mas é porque, no caso das estrelas, é muito claro, é muito fácil. Por quê? Porque ela dá no início do livro a chave da interpretação. Então ela diz quem são as estrelas. O livro diz quem são as estrelas. Eu acho que isso é muito razoável, né? Quer dizer, você já construiu linguagem. Não é uma questão de você procurar uma linguagem fora do Por texto. exemplo, quando a gente fala que a serpente são os caminhos da árvore da vida, isso aí é extratextual. Uhum. Então, assim, eu vejo que os caminhos do amor e do amor, os caminhos da pomba e o caminho da serpente, são os caminhos de amor. Da pomba seria um amor cristão, um amor de autossacrifício. Então, mas aí é a mesma coisa que o Pedro falou. Mas aí pode ser. Mas ele
só não quis Mas me dar aí- razão. Tá bom. Mas às vezes não é necessariamente o autossacrifício, é o caminho foda. da paz e da contemplação porque em aí- oposto ao caminho da serpente, que é o caminho do ataque, da conquista. São Aí é amores. foda. Longe que vai- Você vai Essa, usar. essa é a lei da fortaleza e o mistério da casa de Deus? O quê? Tá aqui, pô. Não, peraí. Tá aqui, Sim, mas mas aí- aí, cara. e o que, Não, que é o não. mistério da fortaleza? De fato, não, de fato tá aí. É uma escolha. Tem dois amores. Ele, meu profeta, escolheu bem, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Quero É dizer, esse mistério. Quero dizer, o profeta Profeta- conhece o mistério. Aí, Eles sendo ele uma pessoa que conhece isso, ele escolheu. Ele escolheu. Ah, mas a gente continua a mesma roubada. É. Que mistério é esse? Porque você vê, porque assim, olha só, a questão aqui colocada é a seguinte: o que é a casa de Deus? Vai. Vai, solta. Só o que você quer falar. Esse verbo, esse verbo casa de Deus, esse nome, casa de Deus, é um outro nome da carta da torre. Sim. Sim, Isso é fato, isso aí é, Então, é amplamente. então isso, e além disso, não é só fato. Esse é um fato que está mergulhado dentro da tradição esotérica ocidental do tempo do livro. Tanto, Então é lícito, veja só, é lícito você fazer essa leitura. É lícito. tanto que depois, na outra parte, ele fala, as letras do meu livro, ela fala, as letras do meu livro estão corretas. Menos Tissad, que Tissad não é estrela. Mas aí a questão do tarô. Ele que fala é- do tarô. Não, então, isso que eu tô falando. Eu dou razão pro Peu por causa do contexto do tarô nesse verso. Então, a casa de Deus pode ser Marte, que é a torre. Ou a letra Pé, que é boca. Aí o mistério da casa de Deus a gente continua sem saber O qual mistério é. da casa de Deus, você não sabe se é o templo sendo destruído, porque uma outra interpretação da carta da torre é a destruição do templo, não é? Ou a destruição de uma igreja, ou a propagação de uma fé guerreira, vamos dizer assim. Porque Ou uma brochada. porque. Não. Ou uma brochada. Peraí, gente, a brochada deixa pra depois da foda. Porque é que tá, né? Não, Qual é o mistério da casa de deixa Deus, pra né, depois. galera? Segura a onda aí, Flávio, esse negócio aí. Segura esse negócio aí. Então, assim, Eu queria perguntar um negócio que eu acho que até pode ser cortado se eu estiver falando merda, mas eu tô olhando aqui nos originais. Não, se você estiver falando merda, aí que vai ficar. Eu tô olhando aqui nos originais. Temos acessos exclusivos aos originais. nós e o resto do mundo. O primeiro Diferente da capítulo não tá numerado. Não tá no Não tá. Então, você alegar que a parte que ele fala de Tissad tá no verso, não é uma alegação significativa, porque pode ser um outro verso. Ah, não, sim, mas isso é pior, né? O Crowley arbitrariamente botou no mesmo verso, mas podia ter botado em outro. Ah, sim, é claro, né? Fodeu. Então a gente vai Ah, começar não, a ah, dentro não. da estrutura do texto, aí já era. Aí é Tem melhor a gente... muita gente que tá fazendo isso, Então, mas tem um tipo de pesquisa que assim, existe. os números nas linhas é posterior à dicção. Isso é fato. Então, não é que você não pode usar o número da linha como um interpretante. Só que ele vai ter peso menor. Mas, cara, a situação desse verso é pior. Olha pra esse símbolo aí, diz pra mim se isso é Tissad. Pois é. Numa das edições mais E críticas que eu li, agora? vem assim, né? Alegadamente, Né? supostamente, Porque, né, Tissad. para os ouvintes que estão acompanhando aí na cara de pau, porque ainda não leram o texto, uma edição contemporânea do Livro da Lei vai estar lá o tipo, né, o glifo da letra hebraica Tissad escrita ali. Só que no manuscrito, assim, primeiro, é um manuscrito. Então tá escrito em letra de forma, tá escrito em Garrancho letra de mão. horroroso. E não tá escrito por extenso. Tem um símbolo ali. Ele é bem grande. Ele é maior do que a letra manuscrita do Crowley, que é bem pequenininha. O Crowley escreve com muita pressa, né? Então ele escreve pequenininho. É bem escrota a letra dele no manuscrito. E o símbolo é um porrolhão gigante. E assim, ele até se parece com o Tissad. Parece sim. Mas aí, eu vou então cutucar o Pietro aqui pra ele me elucidar do alto da sabedoria iniciática dele o seguinte. Diz pra mim, Pietro, como que... Porque... assim, o Livro da Lei, fala pra mim, o Livro da Lei, ele foi ditado ou ele foi escrito automático? Não, o Crowley alega que ele ouviu e escreveu. Ele ainda descreve que ouviu foi... o Tissad? Não, olha só, Tissad é uma Bom ponto, é uma excelente palavra ponto. bem diferente de qualquer outra De língua inglesa. de língua inglesa, até porque a pronúncia do Tissad, do hebraico e tal, como o Crowley escrevia, né, e
ele identificava isso. Mas ele não escreveu Tzad, ele escreveu... Eu peguei aqui e vai pra casa do caralho, que isso aqui é obviamente Tzad. Não é um garrancho que você pode interpretar Tzad. Olha isso aqui, cara, pode ser da capa do post. Você vê, Olha isso, cara, olha aqui. Caralho, olha, não, é porque assim, parte do corpo sensíveis são citadas. É porque só comigo. E a foda é, como você falou no início, ele abandona o texto, achando que o texto é irrelevante. Isso parece um Tzad. Parece Tzad. Parece, certamente parece. Tzad. Certamente. Parece um Tzad. Mas você não pode dizer que obviamente é um Tzad, Mas não ele é. foi lá, leu, lembrou de cabeça que tinham dito, falou, é Tzad mesmo, deixa eu dar uma olhada. Aí aqui, é que tá a cagada, né? Porque ele, como o Pietro citou no início do programa, o Crowley caga pra esse texto, ele perde o manuscrito e reencontra anos depois. E ele não conseguia lembrar nem da história. Como que ele tinha recebido. Tem vários detalhes da história que ele não se lembra. Então, assim, fica aí pra posteridade se preocupar com esse problema, porque eu não tô nem aí. O Tzad bate com a alteração que ele faz no tarô de Thoth, só pra citar, que ele troca a atribuição da letra com a letra do imperador. A alegação dele é que, primeiro, o radical da palavra, o radical de Tzad tem a ver com Tzar, né? E aí ele dá essa marretada. Eu acho marretada. Eu acho que é uma marretada. Ele quer fazer, na verdade, um equilíbrio. Mas o que bateu e o que vale é o duplo loop do zodíaco. Isso aí. Da atribuição, né, do signo pra letra. E aí forma na visão uma segunda volta equilibrando o zodíaco. Na distribuição tradicional havia apenas uma volta, ele cria uma segunda volta no outro lado da Vesica Piscis pra equilibrar, né? Isso, e aí tira da estrela e coloca Ré, que também tem, na minha visão, mais sentido porque é uma atribuição feminina, né? E a estrela é uma carta Beleza. feminina. Obviamente, nós não conseguimos discutir nem um terço do capítulo. Eu que queria gravar todos os 3 capítulos de uma vez só me fudi. Vamos parando por aqui. Obviamente, muita coisa bacana do capítulo ficou de fora. A galera aí que odiou os nossos comentários pode marretar a gente, mandar ondas... Como é que é? Ódicas. Não, são as vibrações... As vibrações ódicas. Vibrações, ondas, ódicas, fortes. Fortes. Podem mandar vibrações ódicas fortes. Estamos autorizando você, capacitado para enviar ondas vibracionais ódicas fortes. Estamos autorizando você a enviar pra gente, caso você se sinta impelido a isso, com ódio da nossa interpretação. Aqueles que querem discutir outras questões, outros versículos, ou comentar o que a gente já comentou aqui, sinta-se livre, nós não vamos ficar magoados, nós não vamos mandar ninguém a merda, a gente pode no máximo não responder, porque às vezes acontece. Mas entre em contato, mandem mensagens, comentem no post, comentem no Facebook, mandem e-mail, o que vocês quiserem fazer, liguem pra gente se você tiver nosso telefone, espero que não tenham. E o próximo programa será sobre o 2º capítulo. E depois o terceiro programa sobre o 3º capítulo, quando a gente vai trazer foices e martelos pra mesa. E teremos um programa muito ameno e cheio de amor pra dar. Obrigado a todos. Vocês querem fazer algum comentário final? Não? Tá todo mundo já falou pra caralho? Não, o Pedro quer. O Pietro. Eu quero fechar a participação lendo o verso 63 do capítulo, que fala de Nuit. E é importante que canta pra mim a entusiasmada canção de amor. Queima aromas pra mim. Usa joias pra mim. Bebe pra mim, pois eu te amo. Eu te amo. Bonito, que bonito, que bonito. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Sing the rapturous love song unto me. Burn to me perfumes. Wear to me jewels. Drink to me, for I love you. I love you. I am the blue-lidded daughter of sunset. I am the naked brilliance of the voluptuous night sky. To me, the manifestation of Nuit is at an end.